noite a todos. É uma honra e uma alegria estar com vocês. Mas hoje nós vamos falar sobre Cáritas. E mais tarde, ainda hoje, vamos descobrir por quê. Vocês vejam que tudo está ligado e interligado com o Cristo de Deus. E nós muitas vezes achamos que Jesus, o Cristo, veio nos trazer uma religião. Não é isso que a gente entende? E não é. Jesus trouxe a lei do amor, com todas as historietas, com todas as potencialidades, com todos os exemplos, como viver para aprender a amar. E é isso que nós desejamos nessa noite, gravar profundamente, porque nós vamos hoje falar sobre a caridade. Cáritas é um espírito que é da equipe Verdade, e ela diz o seguinte: eu sou a caridade e venho ao encontro de vocês, a humanidade, para suplicar. Façam a caridade. Através do nosso trabalho espiritual, o nosso Tiago, a nossa Joana, trabalharam conosco, o Nivaldo, Patrícia e eu, para podermos trazer para todos nós, que é surpresa também para a nossa presidente e diretoria toda, o que é o pronto socorro, o que é a obra espiritual do Centro Espírita Discípulos de Allan Kardec. E vocês vão conhecer agora, então, o nosso pronto socorro Cáritas. É o nome que a espiritualidade deu ao nosso pronto socorro. Eu quero dizer que durante todo o período da Covid no mundo, naquela época mais dura, o plano espiritual responsável por esse cantinho de Minas Gerais, nós tínhamos um pronto-socorro extremamente modesto até então. Mas a equipe da Desobsessão, à distância, continuou trabalhando, orando. E nesse período, Irmã Leonor disse diversas vezes que nós éramos um pronto-socorro de transição, onde milhares de espíritos foram agasalhados aqui, pessoas que desencarnaram pelo planeta, para poderem terem os primeiros socorros, para depois poderem ser encaminhados para onde teriam que ir. E qual não foi nossa surpresa quando retornamos presencial, começamos a perceber que o pronto-socorro não era mais aquilo que nós conhecíamos. Então nós vamos agora apresentar o pronto-socorro e vamos descrevê-lo para todos nós. Irmã Leonor me levou ao plano espiritual para que eu pudesse entender o que estava se passando. Exatamente pelo trabalho pequeno, porém honesto que se realiza, e pela escolha que o plano espiritual maior fez de ser um posto de socorro intermediário para aquele processo da Covid, a conquista dos milhares de trabalhadores que trabalham aqui em rodízio, em todo aquele período que trabalharam aqui, foi ter a oportunidade de fazer este pronto socorro. Eis a feira, né? O bairro da Feira, de uma forma muito singela. Numa metragem que eu não sei precisar, eu tinha dito uns 2.000 metros quadrados, mas quero crer que seja bem mais.
no plano espiritual. Estamos falando do plano espiritual, em outra dimensão, certo? Como é o lado de fora do nosso pronto-socorro? O lado de fora é todo cheio de plantas. Há um lindíssimo jardim aqui em torno. Aí nós temos o pomar, a horta. E aqui nós temos uma fonte de água cristalina. Aqui nós temos o laboratório divino. Esse laboratório está assim porque ele é cristalino. Porque você vê tudo lá dentro e não vê nada ao mesmo tempo. Depende da condição vibratória dos espíritos que chegam a ter essa visualização maior. Esse laboratório aqui, ele tem a finalidade, e os trabalhadores são índios, que trabalham em todo esse campo, que conhecem ervas em todas as flores, em todas as árvores frutíferas, em todas as hortaliças, e tiram dessas plantas as essências fluídicas para auxiliar todos os pacientes do pronto-socorro. Aqui, nesse laboratório divino, trabalham hindus, pretos velhos, caboclos e índios especializados em manipulação destes fluidos. Mas é uma equipe que trabalha 24 horas em um rodízio constante. Então vejam, aqui tem a fonte da água. E é interessantíssimo, porque esta água, ela provê todas as necessidades do pronto-socorro e toda a alimentação para estas plantações. E esta água é fluídica. Aqui na entrada e aqui dentro tem uma holografia. Vocês sabem o que é, né? A impressão de vida, de movimento. Jesus abençoando. Então, todo paciente, toda criatura que ali entra, a primeira coisa que ele vê é esse jardim, essa horta, esse pomar, esta fonte. Então, aqui, quando o assistido chega, vocês podem ver que nós temos degraus, temos rampa. E aquela luz que irradia para todo lado é onde está a holografia de Jesus em tamanho natural. É uma holografia toda radiosa. E sabe por que ela é radiosa? Porque os trabalhadores e os pacientes que vão melhorando oram com tamanha fé, com tamanho carinho, que alimenta eletromagneticamente este Cristo. Então, quando vocês estiverem tristes por doenças, por partidas de pessoas que vocês amam, ou que vocês precisam de ajuda, lembrem-se disso. Só que vocês podem mentalizar com Jesus irradiando amor e se fortalecer. Agora nós vamos conhecer o pronto-socorro. A parte do subsolo, ela é muito triste. Vocês percebem que há o quê? Uma nuvem, né? Fluidos densos. São 6 andares abaixo do térreo e 6 andares para cima. Então, neste 6º andar aqui, chegam espíritos numa condição muito grave. Pessoas aqui na Terra que nunca se preocuparam
com as coisas espirituais. Nunca, são materialistas. Simplesmente se interessam pelas coisas materiais imediatas, com convicção absoluta que com a morte acaba tudo. Estes espíritos aqui estão totalmente inconscientes. Eles alimentaram a vida inteira, que depois da morte não existe nada. Então eles estão no nada. Porém, vejam só, não abandonados. A misericórdia infinita de Deus permite que eles estejam amparados. Aliás, tem criminosos também no andar de baixo. Criminosos graves. Aqui, em hora certa, 2 vezes ao dia, por volta de 10 a 20 trabalhadores profundamente preparados, especializados, fazem o socorro e a higiene necessária. Aqui é o 5º andar. Aqui, estes espíritos que estão internados estão numa outra situação. Eles têm pesadelos horríveis, e abrem os olhos, mas não enxergam. São espíritos que foram pessoas que também não acreditavam que havia algo depois da morte, mas sabe aquela dúvida? Será que é ou não é? Não é? E de alguma forma se ligavam nas suas crenças individuais a alguma coisa. Então eles estão numa condição um pouco melhor. E estes que têm estes pesadelos, eles são agitados, eles gritam, eles grunhem dentro do que eles estão vivenciando, mas totalmente inconscientes, ainda não estão conscientes. E esses irmãos especializados cuidam deles aqui. Também não têm acesso para visitas, não têm acesso para outros trabalhadores, mesmo do pronto-socorro, não. É região, alas fechadas. Não tem intercâmbio nenhum. Quem trabalha aqui é totalmente isolado, em equipe, sempre em rodízio. O tempo que eles podem, para não se exaurirem, porque eles também precisam de todo o socorro daquelas essências que eu falei, do bosque, do jardim, etc., né? Os trabalhadores precisam muito disso para poderem ter condições de trabalhar. Aí nós vamos para o 4º andar. Lá as equipes olham e levam fluidos de luz, de paz, de esperança. Então, estes trabalhadores, eles oram com tamanha fé nos momentos da medicação e do apoio espiritual que eles se iluminam. Mas esses trabalhadores não são evoluídos, são mais ou menos como a gente, sabe? Mas tentando fazer o bem, procurando fazer o bem, e com isso eles se emocionam, sentem a presença divina, porque estão libertos do corpo de carne, né? Então eles dão muito de si para todos os irmãos, desde os de baixo até onde estamos agora. Só que estes espíritos, com a prece, começam a se mexer, porque eles estão em outro estágio, e vomitam, evacuam, urinam fluidos densos. Pelo nariz, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo umbigo. É uma situação terrível, porque eles já estão botando fora toda esta pestilência de emoções negativas, de crimes, de tudo. Que agora já não é só o pesadelo. Agora isso já está sendo trabalhado e retirado. No 3º andar, os espíritos, um ou outro, acordam. Acordam e se levantam.
não enxergam, mas andam. Então, são como zumbis. Não ouvem, não veem, saem correndo. E aí, então, tem uma situação muito interessante de um corredor, onde esses espíritos que saem correndo entram e vão recebendo fluidos lá do jardim, do bosque, tudo aquilo que nós vimos lá em cima. Mas eles não vão lá fora, porque eles contaminariam tudo, né? Então eles não podem, e ninguém os vê, porque é outro padrão vibratório, a não ser aqueles que estão aptos a ver, e ao mesmo tempo são socorridos. E aí nós vamos para o segundo andar. Esses do segundo andar já podem ir para as janelas. Eles estão em condições de sentir a luz que existe lá fora, porque já está bem mais para cima. Então já existe uma certa luminosidade astral, solar, que penetra nesse andar. Nós já temos espíritos despertos e são sofredores, porque aí a consciência começa a cobrar, a culpa, a vergonha, o ódio, o desejo de vingança. Vocês imaginam como as equipes espirituais têm que trabalhar. E aí, esses daqui também são apenas especialistas, enfermeiros especializados que atuam, e médicos em todos eles, principalmente os hindus, para aliviar esse desvio mental, para ir ajudando a despertar de alguma forma esse dormir, esse apagar completo que existe nesses irmãos. E aí nós vamos para o primeiro, onde os espíritos que lá estão quase prontos para o recomeço. Muitos têm que reencarnar partindo daqui. São aquelas reencarnações postas de carne, mas que têm pulsação. São crianças totalmente deformadas, totalmente anômalas para nós humanos. E são irmãos nossos, ali tem vida. E o porquê que Deus permite isso? Porque eles precisam. Eles destruíram seu perispírito com suas ações, com seus comportamentos, com seus crimes. E eles precisam, a misericórdia de Deus é infinita. Eles precisam reconstruir este perispírito. Então eles têm oportunidade, por várias experiências carnais, de gestação humana, para reconstruírem seu perispírito. O eterno só tem, olha só que pretensão, só tem a holografia do Cristo, que ilumina tudo e leva energia de amor para todos os ambientes, abaixo e acima. Bem, agora nós vamos para o primeiro andar. Aqui ainda são quartos de 2 em 2. E aqui não existe a privacidade que a gente gosta de ter. Porque exatamente a convivência de dois espíritos desencarnados, eles conversam, eles trocam. Só que se eles usarem uma única palavra que crie problemas e dor, eles são imediatamente isolados. Eles voltam para o primeiro andar do subsolo, se não tiverem um comportamento adequado. Então vejam, uma parte, digamos aqui, tem a
os quartos somente femininos, totalmente isolados dos masculinos. Há uma divisão sem contato nenhum entre masculino e feminino no pronto-socorro. Totalmente, eles não se encontram enquanto estão aqui. E uma parte obrigada de consultórios onde todos os espíritos da parte de cima vão ter acompanhamento de médicos especialistas, de acordo com a situação, entre aspas, orgânica perispiritual, porque são perispíritos bastante densos. Então, esses hindus, Marcos, eles têm uma atividade mental com os pacientes e fazem cirurgias na mente espiritual daqueles que estão muito marcados. É a tarefa deles. Os hindus trabalham tudo que é levado ao equilíbrio mental, neurológico, não é cérebro, é a mente ali, né? Então, eles trabalham todo esse aspecto. Bem, a partir daqui, já estão espíritos em tratamento que não precisam de cirurgia, mas precisam de medicação, precisam de orientação, precisam de apoio. Então, um andar é feminino, outro andar masculino, e assim vai subindo. Quando chega no terceiro andar, já começam a se interessar por si mesmo. Peraí, cadê minha família? Onde eu estou? O que está acontecendo? Por que eu não encontro ninguém que eu conheço? Começam os questionamentos, porque as medicações, o apoio dos especialistas está ali atuante. E a partir de então, conforme o interesse, a busca que o espírito tem necessidade, vai despertando ansiedades. E nesse momento, os especialistas da mente, mas já psicoterapeutas especializados novamente, outro nível de espíritos, vai trabalhar para auxiliar aquela criatura a entender o que está acontecendo com ela. Todas as terapias necessárias e muitas outras que nós não conhecemos. Aqui se usa muito as terapias indianas e as chinesas, as gregas e as do Egito. Então vejam, estes aqui já estão aptos a se interessar. Então eles vão assistir missa, eles vão lá no templo deles, eles vão ouvir palestra. Tudo está estruturado para isso aqui, nesse último andar. Porque aqueles que vão despertando, e aí não importa a religião, precisam aprender o que é a vida, o que é a vida espiritual, o que deixou de fazer e deveria ter feito, a programação que deixou de realizar, os vícios que tinham tudo para serem combatidos e não foram, e daí por diante. Então aqui, neste andar aqui, se estuda para valer, né? Então, neste último andar aqui, é todo de projetos. Então aqui a mãos à obra. Percebe? Aí começa a pôr a mão na massa para se humanizar. Porque você vai aprender a desenvolver em si os valores morais, os valores espirituais, os valores da solidariedade, os valores da verdadeira fraternidade, os valores superiores. Você vai conhecê-los para começar a desenvolver. Né? Então, o nosso pronto-socorro está num amparo belíssimo. E todos nós
precisamos aprender a sentir quando estamos na palestra, quando estamos na aula, quando estamos conversando, porque todos nós, sem exceção, vamos estar ligados de alguma forma, bendito pronto-socorro. Tomara que seja no último andar, lá em cima. Não é? Tomara seja lá. Mas temos que fazer por merecer.